som, sou raiz, sou cancela, sou morão, sou gato de pé de serra, sou tigre de bugueirão. Eu sou som, sou raiz, sou cancela, sou morão, sou gato de pé de serra, sou tigre de bugueirão. Sou som, sou raiz, sou cancela, sou morão, sou gato de pé de serra, sou tigre de bugueirão. Jovão Unicete, estou aqui nesse domingo maravilhoso, nessa tarde maravilhosa, recebendo esse pessoal que a gente recebe com muito prazer. E estou aqui, vamos fazer uma pergunta aqui muito beleza sobre a banda dos Irmãos Unicete. A banda dos Irmãos Unicete é uma história profunda. Ela nasceu aqui no nosso pé de serra, né, no Crato. Então, o Irmãos Unicete começou pelo apelido. Meu avô andava com um amigo dele naquela época, aí eles andavam na serra e um companheiro perdeu-se dele, né? Aí o companheiro dele lá em cima da serra começou a gritar: ô Unicete, Unicete. Aí nesse apelido ficou a família todinha por Unicete. Aí hoje em dia está a família a gente contando com 202 anos de trabalho, mas a gente toda é apelidado por Unicete. Jovão Unicete, Cícero Unicete, Antônio Unicete, aí ficou. Tudo era feito por meu avô. Meu avô fez o primeiro zabumba, é tanto que esse zabumba a gente tem ele, não pode dar consumista, que é um presente de ouro que a gente chama, que foi do meu avô. Aí esse zabumba passou para meu pai, que é o João Unicete, né, que tocou muito zabumba nesse zabumba que ele tem. Passou para o mestre Chico, passou para o mestre Vicente, passou para o mestre Tonton e mestre Raimundo. E esse zabumba está aí, fazendo sucesso no meio do mundo. A gente guarda ele com muito prazer. Então foi inspirado, os amigos dele aprenderam a fazer zabumba. Ele ensinou. Então passou para o mestre Raimundo, que começou a fazer, que é isso aqui, foi feito com o mestre Raimundo. Aí a Deus aprendeu também. A quarta geração que é nós já estamos fazendo. O pífero, Jovão Unicete, eu já estou fazendo com esse pífero aqui, o mestre Antônio, antes de falecer. Para ele foi o maior pífero que eu já fiz e ele gostou muito do pífero, como hoje está aqui. Aí eu tenho o pífero que ele tocou, deixou a gente tocando, botou nota 10 no pífero, já feito por mim. Aí já aprendi a fazer o pífero. Hoje em dia está o Brasil cheio de pífero que estava feito por mim. Primeiramente, meu avô tinha os filhos dele, né? Que era o mestre Antônio, mestre José Vicente, mestre Chico, mestre João, que era meu pai. Aí ele fundou essa banda nos índios cariris, né? Já vem inspirado pelos índios. Antigamente descobriram o pífaro, meu avô usava uma e surgiu essa banda. Aí eles começaram, rapaz, vamos fazer uma banda. Aí juntou os filhos dele, né? Do José Lourenço, que é meu avô. E isso ainda hoje essa banda existe. Aí eles pediram, vão continuando, não deixar a banda se acabar. Aí isso a gente foi continuando para não deixar se acabar essa tradição. Rapaz, é assim, porque nós, tudo quanto nós temos é inspirado da roça. É tanto que nós não podemos, nós moramos na cidade, mas cada casa tem uma roça, nós não podemos fugir da cultura. Porque na roça nós achamos os pássaros cantando, um camaleão subindo no pau, a coruja o caboré como sendo um pássaro, né? Então nós vemos esse movimento dos bichos, aí nós trabalhando e pesquisando o que é que os bichos fazem, o que é que nós está na música. Então quando a gente cria um número, junta os outros. Aí rapaz, achei um pássaro fazendo assim um espetáculo. Aí a gente junta os componentes e faz aquele número. Então tudo quanto nós temos é feito da roça, da cultura. Música, espetáculo, tudo. A luta da gente é pesada, mas a gente não pode esquecer a música não. Esses 5 componentes, o que os velhos faziam, nós estamos fazendo. Do mesmo jeitinho. O Severino Bravo, vocês falam isso mesmo, mestre Raimundo, do mesmo jeito. O Azul faz o marihuana, que é o José Vicente, né? Faz do mesmo jeito, mas não modificou quase nada. Nós tomamos de conta e a banda está em dias. Esse Severino Bravo é um homem que tem aqui no pé da nossa serra, no tempo do meu avô, mestre Raimundo. Mestre Raimundo como um garotinho, 10, 8 anos de idade, andando pelo samba, que antigamente era samba, hoje é forró, né? Mas naquela época era samba. Então esse Severino Bravo é uma história, cara, me achando que conta que era profunda mesmo, era verdade. Aí me achando quando chegava numa latada, era olhando se Severino Bravo chegava. Com certeza ele chegava. Mas também quando ele chegava, a latada ficava, só que não ficava ninguém, sumia no meio do mundo com medo desse Severino Bravo. Então o Severino Bravo caçava o povo e não achava para brigar, e ele disse, o que é que eu vou fazer? Não tem ninguém para eu brigar.
Pegava duas peixes e saia brigando sozinho, brigando e brigando com ele mesmo, brigando, e o povo se sumindo. Daí me acharam com toda a minha coisa, espero ficar alertado um pouco, espiando o Severino Bravo brigar. Ele disse, eu vou aprender. E aprendeu até hoje a dança do Severino Bravo. Bom, é assim, porque o agricultor ele sofre muito na roça. Ele, quando ele vinha botar legume dentro de casa, ele também dá uma trabalhada e uma sofrida. Por quê? Porque o maribondo é uma casa pequena que ele faz, mas você vê que é muito abelha e o bicho é perigoso. Quando ele bota é para ferroar ali. Então o agricultor trabalhando na roça, se está com aquelas moitonas danadas, ou então dependendo da roça, né, que ele estiver trabalhando, uma bananeira, uma plantinha de cana, aí aquelas abelhas ficam arranchadas. Aí quando o cara vai trabalhando, roçando a cultura, quando pensa que não, rapaz, as abelhas fogem em cima e a abelha fatigando. Aí o cabo sai com um pouco, eita, só vai inchar uma coisa e entra dando, e é soltando, e a bicha ferrou no cabo, e o cabo lá, e me acharam trabalhando aqui com um trabalho que tinha que dar zonas, que aprendeu. Não, vou criar o número. Aí chegou em casa todo ferrado, aí chamou nós, no mesmo dia. Vamos fazer o número das abelhas, fizemos até hoje. Rapaz, dentro da família, nós, o Adriano, que ele é muito criador, né, da história, ele é muito ativo. Rapaz, vamos fazer uma banda feminina? Eu digo, vamos. Aí a gente tá trabalhando a isso, porque a gente tem umas garotadas na família da gente que tudo toca. Aí eu tô com duas meninas minhas que tocam pífaro comigo. A Adriana também tem umas primas aradas que toca, dança. É tanto que nós fomos fazer a renovação do Machado no ano atrasado, aí toca o menino nas festas no final de semana, e a renovação pegou um dia de semana, aí não tinha quem tocar, mas não, nós toca. Aí juntou umas 10 meninas, quando pensou que ela tinha, ela toca dela sobrando. Tudo em família. Mas fizemos uma festa do Senhor, que é o Machado, e fizemos uma festa toda. Rapaz, pra gente é um prazer, porque onde nós trabalhamos nesses colégios, onde nós chegamos, rapaz, a cultura é viva. As professoras, os alunos, é tudo. Eita, um pífaro, até tem que levar esse pífaro para vender, mas quem compra mais é os alunos. As garotadas, a gente fica, rapaz, a cultura vai à frente. Então a gente fica muito satisfeito, o trabalho da cultura está avançado, né? Aí as professoras tudo ensinando como é a cultura, como é um pífaro dos irmãos anos 7, é tanto que essa semana eu tive até numa escolinha aqui, no bairro, a menina me chamou, rapaz, fazer o quê? O instrumento na escola. Levei o fogão, levei o aparelho que a gente leva com os pífaros, levei tudo. E lá tive com uns 35 garotinhos, e as professoras tudo aprendendo a fazer o pífaro, aqui na escola do bairro da gente mesmo. E isso pra gente é uma maravilha, né? A gente saber que o pessoal tá dando valor ao trabalho da gente. Rapaz, pra nós, eu acho assim, que isso é uma honra pra gente, né? Porque nossa banda é o seguinte, nós alegra o senhor idoso, a senhora idosa, a criança. Mesmo a gente mesmo toca para quem fala, para morreu, a gente toca também, para a igreja evangélica, para a católica. Vamos dizer assim, a música dos irmãos anos 7 vai, nós vamos. Nós animamos todo mundo. Não nos gostando de ninguém. Nós já eu quero uma música, nós tocamos, nós queremos um show, nós vamos, é assim. Nós somos pessoas carentes. Aí por isso nós trabalhamos com vontade. Mas muito bom. Esse é grande que a gente sente, esse pessoal de fora vinha abraçar a gente, rapaz, nem vocês vieram, é um prazer grandíssimo que a gente tem. E a gente fica muito orgulhoso. Você diz, não, a gente fica orgulhoso que vem a receber vocês aqui, mas a gente fica muito emocionado, né? Em saber que o Brasil inteiro gosta da gente, porque onde nós chegamos é desse jeito. O pessoal abraçar a gente, tenta abraçar o povo, e aquilo ali é como seja uma união grande, né? Atrás da cultura. Uhum. Os irmãos anos 7 se sentem orgulhosos. Não pelo a gente temos alguma assim de riqueza nada, mas a gente se sente muito orgulhoso em ver o público gostar dos irmãos anos 7, que nem a gente agora teve em Paraty, né, Rio de Janeiro, tivemos lá com o pessoal, pessoal de vários lugares, né, abraçando a gente, adorando a banda Cabaçal dos irmãos anos 7, é um prazer que a gente tem, é isso.
tocar, né? Quando a gente tivesse com o Gilberto Gil em Portugal, tivemos com ele, o ministro da Cultura, né, naquela época, e vários artistas da terra têm se tocado com os Irmãos Aniceto. E quando nós chegamos, a alegria é uma só. Tem Irmãos Aniceto para aqui, essas bandas de forró, a gente gosta muito dos meninos, né? A gente já tem visto eles tocando com a gente, é o maior orgulho que eles têm de receber a gente. Tive agora em Paraty, né, em Rio de Janeiro, Fortaleza, a gente chega no Dragão do Mar, a gente pensa que é a casa da gente, o pessoal abraça a gente, o pessoal já conhece a gente, tanto que quando a gente chega, o pessoal, eita, lá vem os Irmãos Aniceto. Então é um prazer que a gente quer conhecer esses lugares, né? Artista da terra, sanfoneiro, né? Como nós conhecemos Zé do Manu, conhecemos muito, a Maria, uma amiga do Mestre Antônio, é um prazer que nós temos. Nós tivemos em Brasília, né, com o João do Pife, Zé do Pife, era o maior amigo da gente, o João do Pife, Zé do Pife. Tivemos dando uma aula agora em Brasília, né? Aí nós, faz pouco tempo, tá com 2 anos atrás. Mas quando nós chegamos lá, rapaz, para nós sentimos em casa. João do Pife, eita, os Irmãos Aniceto, eita, José do Pife, João do Pife, rapaz, foi muito ótimo. O mestre Raimundo, o mestre Raimundo Aniceto, ele está no seminário, rumo ao Macedo, né? Então a gente está sentindo muita falta do mestre Raimundo. Ele está com problema de saúde, teve um AVC, né? Mas continua alegre, continua animado, recebendo suas visitas em suas casas. Não está tocando mais, a gente chega lá, ele fica os espetáculos, ele não faz, mas não faz uma demonstração. Então a gente se sente muito triste, ele está doente, mas sempre continua alegre. Ele está se recuperando, Deus é que ele vai voltar a tocar o pipa, mas a gente está dizendo que ele fique ótimo, beleza. Eu não pego nada dessa. Bom demais, homem. Tá saindo o som, então tá bom demais. Porra boa, viu? Bem demais. Aqui tem história pra contar, não tem? Essa zabumba aqui? Já rodou um bocado de lugar, né? É linda demais, rapaz. Vamos embora, tchau, viu? Tchau, até mais. Tô brincando, viu? É brincadeira. Eu nem trisco nas fotos dos irmãos Aniceto, isso aqui é de ouro, viu? Se eu levar é bem riscado eu chegar ali e o Severino brabo me pegar e dar uma facada. Eu não quero apanhar o Severino, não.